Você já observou que quando uma pessoa ela não gosta de você, ela se une com outra pessoa que também não gosta de você e elas nem se gostam, mas elas se unem pelo simples prazer de fazer você chegar ao seu limite. É aquela famosa frase, nada une mais dois inimigos do que um alvo em comum. E olha que disso eu tenho propriedade pra te falar. Eu já tive algumas vezes nesse lugar que a gente chega a um esgotamento mental. E nem é porque a gente quer, nem é por algo que nós fazemos, mas é porque simplesmente pessoas escolheram não gostar da gente. E eu quero te mostrar que isso daqui é algo muito mais espiritual, muito mais do que inveja, como as pessoas sempre falam, mas é algo tão espiritual, e eu quero que você comece a lutar e a combater esses ataques que realmente vêm pra atacar nossa identidade com as armas corretas. E talvez você já fez algumas perguntas mais ou menos assim, ou exatamente assim, meu Deus, o que eu fiz pra essa pessoa? Ou por que essas duas pessoas que nem se gostam estão juntas? Ou por que aquele meu amigo se junta com aquele meu inimigo? Sei lá, pode ter sido diversas perguntas, mas eu quero te trazer à luz pra você começar a entender isso principalmente que você carrega e começar a combater diferente. Quando a gente vai ler Lucas 23, mais especificamente o versículo 12, fala de uma história de Herodes e Pilatos. Herodes e Pilatos, eles se odiavam, eles não se gostavam, mas eles tinham um alvo em comum, que era Jesus. E naquele dia eles se unem pra acabar com Jesus. Então eles não se gostavam, mas eles se unem pra acabar com a vida de Jesus, simplesmente porque eles morriam de inveja daquilo que Jesus carregava, da mensagem que ele carregava, do jeito de Jesus, da forma destemida que Jesus falava, de como ele era sábio nas palavras. Então você vê que não é inveja do que você tem, mas é pelo que você é e pelo que você carrega. Então o ódio que eles sentiam um pelo outro foi simplesmente superado pelo desejo de se opor ao que Jesus carregava. Então entenda, todas as vezes que o inferno se levantar contra você dessa forma, saiba que é algo dentro de você que está sendo gerado pelo próprio Deus, pelo próprio Pai, que já foi mostrado para os seus inimigos, só que precisa ser alertado para você e você precisa ficar em alerta para entender aquilo que o céu está mandando para você através dos seus inimigos. Tá, Helena? Então o que fazer quando esses ataques espirituais eles começam a ocorrer mesmo? Primeiro, não reaja no campo natural. Essa luta não é sua. Eleve o nível da batalha. A Bíblia fala em Mateus 23:5 que preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Então não reaja a esses ataques. Começa a focar naquilo que o Senhor tem pra sua vida. Faça um propósito, jejue e entregue pra Deus. Segundo, Deus vai muitas vezes permitir e te mostrar algumas alianças que nunca foram alianças, simplesmente pra você poder entender o que é de fato uma aliança e o que não é uma aliança. Por quê? Por mais que a fofoca doa, por mais que o falatório doe, quando você tiver em um momento que você precisará convidar pessoas pra sentar à mesa, essas pessoas têm que ser pessoas certas. Então, por isso que Deus vai revelar muito dessas pessoas, entende? E o terceiro, fique firme, porque depois da humilhação sempre haverá honra. Ore para que o Senhor possa restaurar corações feridos, corações magoados, corações que habitam falsidade. Às vezes as pessoas elas dão lugar para o inimigo trabalhar na vida delas, e muitas vezes a mágoa, o ódio, o rancor são portas para o inimigo trabalhar na vida dessas pessoas. Também ore para que Deus te livre dessas pessoas. Por isso que a gente fala, livrai-nos do mal. Amém. Porque quando nós oramos assim, o Senhor às vezes não vai nos livrar naquele momento, mas você vai ver que lá na frente houve algum livramento que você não percebeu, mas que o Senhor fez. E por último, libere perdão. O perdão, por mais difícil que seja, depois que você começa a praticar, é algo que te torna livre, sabe? E eu declaro sobre a sua vida